cerca. E o Senhor, Ele me respondeu da seguinte maneira, que tem coisas que nós precisaremos vencer a barreira, romper a muralha para alcançar. Só que antes de você romper a barreira, vencer a muralha, chegará até você a dúvida, chegará até você o medo. Em Tiago capítulo 1 vai dizer que aquele que tem dúvida, que vai alcançar, não alcança. Todos aqueles que querem alcançar, antes de você entrar na terra prometida, você terá gigantes, enfrentar gigantes. Você precisa estar revestido do poder de Deus. Se você estiver revestido do poder de Deus, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Se você estiver revestido do poder de Deus e sobre a sua vida tem uma palavra, tem uma promessa, você não perecerá, não morrerá. E nenhuma ameaça pode te atingir, pode tornar-se realidade contra a sua vida, porque na sua vida o que vai tornar realidade é a promessa do Deus vivo, é a palavra de Deus sobre a sua vida. E Jesus estava sobre o mar, o vento era contrário, mas Jesus estava lá. Talvez a sua vida, o vento tem sido contrário, o medo tem chegado, impedindo você de prosseguir, e de ir avante e alcançar a promessa de Deus. Talvez o céu já deu sim, talvez o céu já deu a resposta liberada, mas agora falta você vencer as barreiras, vencer as ameaças e acreditar naquele que te prometeu. Que você não morrerá antes da hora, porque você tem sobre a sua vida uma palavra, uma promessa. E a promessa só não se cumpre quando você está sobre a desobediência da fé. Mas quando você está sobre a obediência da fé, a palavra de Deus se cumprirá na sua vida, a promessa se cumprirá. Porque você está debaixo da palavra. Por isso, ninguém alcançará se não vencer o medo. Você precisa vencer o medo. Você precisa vencer as ameaças. Porque se você for ouvir a multidão, você não alcançará o milagre. Bartimeu estava à beira do caminho. E a multidão, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: cala a boca, ele não vai te ouvir, fica calado. Ele está ocupado, ele não pode te ouvir. Mas ele clamava mais alto. Ele venceu as ameaças, ele venceu as muitas vozes. E ele acreditou naquele que podia fazer algo verdadeiramente por ele, que é Jesus de Nazaré. E Jesus mandou chamar. Quando Jesus mandou chamar, ele alcançou o milagre. Deus Santo, Poder e Glória. Ele alcança o milagre quando vence as vozes, as barreiras. Aquela mulher há 12 anos alcança o milagre quando vence a multidão.
Você só vai alcançar aquilo que Deus prometeu se você estiver sobre a direção do Altíssimo, sobre a palavra. Se Deus disse vai, você tem que acreditar. Se Deus disse vai, a bênção, ela está na direção. A bênção está na palavra de Deus. Mas o diabo se levantará tentando colocar de frente. Daniel orava, esperando a vitória. Ele já tinha a resposta, que a vitória era certa. Mas o diabo colocou de frente. Após Daniel terminar o jejum de 3 semanas, a resposta não veio. Porque o príncipe da Pérsia estava como muralha, como impedimento. Mas Daniel não cedeu às ameaças. Daniel não cedeu às vozes que diziam para ele: para de orar. Deus não ouviu sua oração, Deus não recebeu o seu propósito, mas não, Daniel não cedeu às vozes, Daniel não se amedrontou pela incredulidade, Daniel continuou orando, e quando Daniel continuou orando, Deus manda reforço. Deus mandou reforço lá do céu, e Miguel também desceu para pelejar. Deus enviou Deus Santo de poder e glória. Pedro, ele começa a caminhar sobre o mar. Ali eles iam receber algo de Deus, algum dom. Porque o dom é sem arrependimento. Deus Santo de poder e glória. Eles iriam receber algum dom. E naquele dom, Pedro começa a andar sobre o mar e recebe Pedro começa a andar sobre o mar e começa a ter medo. Ao Pedro ter medo, ele começa a afundar. Pedro ia ter com Jesus andando sobre o mar. Só que teve medo. E nesse medo Pedro começa a afundar. Então ele clama a Jesus Cristo. E ao clamar a Jesus Cristo, Jesus estende a mão e salva Pedro. E disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Pedro dá poucos passos e começa a afundar. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus salva Pedro. Disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se você tem o sim de Deus, você não tem que temer as ameaças. Se você já tem a resposta, a palavra de Deus, você não tem que temer. Porque caso contrário, você não viverá os seus sonhos. Caso contrário, você não alcançará nada. Caso contrário, essas pessoas zombarão de você, estarão zombando de você. Mas se você vencer a ameaça, vencer o medo, você cantará o hino da vitória. E teus inimigos verão e terão que dizer: eu tentei colocar medo, eu tentei parar com palavras, mas ela estava revestida da fé. Ele estava revestido da confiança. Porque o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Para de olhar para o pregador. A sua fé é muito pequena. Você tem que olhar para a palavra.
Presta atenção na palavra, porque aqueles que são enviados de Deus, eles falam a palavra de Deus. Se você ficar olhando o pregador, a sua fé não vai firmar. A aparência do pregador, o pregador está pregando altar e batalha. O inimigo tenta jogar seta para tentar alguma coisa, algum sinal acontecer para você ficar incrédulo. Você precisa focar na mensagem. O diabo fala para você, se você se dedicar a Jesus, eu te mato. Se você largar aqui essa aliança que eu tenho contigo e se dedicar a Jesus, eu te mato. É mentira. Ele é o pai da mentira. Desde o princípio, ele é mentiroso. Se você quer entregar a sua vida para Jesus de coração, você não precisa temer o diabo. Você não precisa temer as ameaças, a amedrontação que o diabo colocará na sua vida. Você não precisa temer. Porque Jesus diz, está consumado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está escravo do diabo, eu quero Jesus, mas eu não tenho certeza, pastor, se eu vou conseguir firmar. E aí eu tenho medo dessa entidade me matar. É aí que entra a misericórdia de Deus. É aí que entra a paciência de Deus contigo. Porque Ele não desiste de você. Mas para você alcançar essa vitória e ter Cristo na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa vencer o medo. Você precisa vencer as vozes. Quando ninguém alcança uma vitória dada por Deus se não vencer o medo. O diabo colocará medo na sua vida. Não vai pregar lá. Se você for pregar lá, vou conseguir um problema para você lá. Se Paulo pensasse assim, ele não venceria as afrontas. Ele disse, passei por muitas perseguições, e o Senhor de todas me livrou. Não tem vitória, não tem promessas, sem vencer o medo. Você, para cantar, teve que vencer o medo. Você, para pregar, teve que vencer o medo. E olha o que Deus já tem feito na sua vida através desse dom. Você, para começar lá a fazer um exercício, entrar para a academia, você tinha medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? E hoje você está bem. Por quê? Porque você venceu o medo. O medo, ele priva a tua felicidade. Por isso nós precisamos de Deus. Porque Ele te fará viver o sobrenatural. Ele te fará viver feliz, mesmo não conseguindo ver o amanhã. Deus te fará viver feliz. Por isso precisamos de Deus. Porque enquanto você busca, Deus já está lá no amanhã. Enquanto você está buscando agora, Deus está preparando o seu futuro. A Bíblia fala em Eclesiastes, aproveita agora que você é novo para buscar o Senhor. Para que não chegue os seus últimos dias da velhice e você não venha dizer, não tem
não tenho contentamento nos meus dias, porque não buscou o Senhor. Agora, se você buscar o Senhor, enquanto se pode achar, seu futuro está garantido. Seguro de vida é bom. É bom. Correr atrás das coisas que dessa vida faz bem para você aí. Mas a melhor coisa, a prioridade que não pode faltar, é você buscar o Senhor. Porque enquanto você busca o Senhor, e buscar o Senhor é você, é buscar com todo o seu coração. Se você invocar em verdade, estará presente. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Enquanto eu busco o Senhor, meu futuro está garantido. Eu estou prosperando. Eu estou somando. Deus está guardando minha recompensa. Eu estou sendo abençoado. Estou sendo revestido. Estou recebendo livramento. Ele é plassuriando de calavai, remede managassurianda labai. O segredo é na busca. Você não tem que olhar para os seus inimigos. Quem está debaixo da presença, na busca, não se preocupa com os inimigos. Se você está na presença, nada pode te abalar. Se você está na presença, os seus inimigos ficarão para trás. Chegará um dia e você não verá mais o ímpio à sua frente. É questão de tempo. Quem busca o Senhor tem um futuro garantido. Tem que vencer os medos. Vença os medos. Vença o teu medo. Vença o teu medo e Deus te exaltará. Deus Santo de poder e glória. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Criador do céu e da terra. Se Pedro tivesse medo, ele não ia viver o sobrenatural. A sombra de Pedro passava e os enfermos eram curados. Se Pedro tivesse medo, ele não ia viver a promessa que Jesus disse para ele. Sobre essa pedra de ficar em minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro era templo do Espírito Santo, templo de Deus. E Jesus disse, sobre essa pedra edificarei minha igreja, o corpo de Cristo. O que é buscar a Deus? É você orar. É você ler a Bíblia. É você ouvir uma palavra. Ouvir canções. Isso é você buscar a Deus. Deus não está em templos de paredes. Buscar a Deus é você fazer como está escrito no Salmo 135 ou 139. Invoquei a Deus com verdade. A eficácia da oração, todos aqueles que invocam o Senhor com verdade e que pedem segundo a sua vontade, será feito. Olha que coisa tremenda.
se você invoca o Senhor em verdade e pede na sua oração, segundo a vontade da palavra, que é a vontade de Deus, aquilo vos será feito. Você já tem que estar certo que você já está recebendo. Presta atenção nessa mensagem. O medo irá vir. O medo irá vir. Mas você precisa estar revestido. Todo aquele que tem medo não é perfeito em amor. Todo aquele que o medo domina e impede ele de seguir a palavra que Deus já colocou no coração dele. Ele não é perfeito em amor. Você precisa dialogar com Jesus. Você precisa perguntar, Senhor Jesus, por que disso? Porque aquilo me explica. Me dá um discernimento, uma revelação, e Jesus, ele te revelará, te esclarecerá, e você terá certeza de que Deus é fiel na sua vida, e que Deus é vivo. Deus, ele fala no íntimo, a resposta do Senhor vem no íntimo do teu coração. Deus, você não precisa ouvir a voz de Deus para ouvir Deus falar. Deus fala e você nem ouve, porque ele revela ao seu coração, ao íntimo do seu coração. E quando Deus fala, a voz de Deus acalma a minha alma. Quando Deus fala, a voz de Deus tira a aflição, tira a amargura, a inquietação, a dúvida. E o diabo, sabendo que você agora tem a palavra, tem a voz de Deus contigo, ele agora lutará para colocar a incredulidade. Será que é de Deus? Será que vai acontecer? E muitas das vezes não dá certo, porque você teve a dúvida, a incredulidade. Mas a resposta do Senhor, ela vem também na alegria, na inspiração. Quando você sente inspiração de viver aquilo, é porque Deus quer que você viva aquilo. Você sentiu inspiração de entrar na academia e você foi e hoje você alcançou um corpo satisfatório. Você sentiu vontade, inspiração de ser um pregador e você se dedicou naquilo e hoje você é um pregador da palavra de Deus. Deus falou no íntimo do seu coração. É Ele que dá inspiração aos homens. É Ele que inspira a sua vida. Ele é Santo, santo, santo é o Senhor. Quando Deus der a inspiração, você não pode duvidar. Você tem que acreditar na palavra. Você tem que acreditar na direção. A voz do diabo virá, não vai. Senão vai acontecer isso, aquilo e aquilo e aquilo. Mas espera aí, eu tenho a palavra do soberano. E você não vai, e você não vive. Aí você questiona, Deus, por quê? Por que não aconteceu? Por que está demorando? Por causa da sua fé, que está pequena. Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Pedro não conseguiu andar sobre o mar, sobre as águas, por causa que a sua fé estava pequena. Mas eu quero profetizar na sua vida que Deus está aumentando a sua fé, está aumentando o teu revestimento para que você venha estar firme na armadura de Deus. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astúcias, ciladas do adversário. Não temos, ó pequeno rebanho, Deus Santo de poder e glória. Ele plassurian de calabai, remende que menessa, la plassurian de calabai. Então você tem que vencer o medo. Em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Só vence o medo. Agora eu vou te ensinar como vence o medo para encerrarmos essa mensagem. Você tem a palavra. Você tem até a armadura de Deus. Só vence o medo aquele que está cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vencerá as ameaças. Lembra de Golias? Amedrontando Israel 40 dias e 40 noites. Davi, ele andava cheio do Espírito Santo. Davi andava cheio. E por ele andar cheio do Espírito Santo, ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? Ele vem a mim com lança, escudo e espada, mas eu vou a ele em nome do Deus vivo, Deus dos exércitos de Israel. Estava cheio, não tinha medo. Quando ele venceu o gigante, as ameaças de Golias, e foi para aquela peleja, Davi cantou o hino da vitória. E ali foi colocado entre os principais dos exércitos. Deus Santo de poder e glória. Você precisa vencer o seu medo. Ser ousado, ter ousadia na fé. Ir para cima do inferno. Para cima, mas vai para cima cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo que você vai chegar, vai alcançar. Teus inimigos não conseguirão te parar na caminhada. Porque Deus é mais na sua vida. O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Todo demônio da falsidade, espíritos da falsidade, seja expulso dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Seja expulso agora, seja liberto agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não tem como. Jesus só faz milagre, tem que crer. Você tem que crer. Se não crer, não tem como. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, saia da vida dessas pessoas agora. Profetiza cura, profetiza libertação. Partimos com o Espírito Santo, em nome de Jesus, saiam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esquece
Esquece promessas sem vencimento. O diabo já chegou para mim e falou: vou te destruir. Eu vou te destruir, falou comigo. E já